E, gente, depois de um dia cheio, corrido hoje, é muito bom agora, já entrando na madrugada, poder me encontrar com você, querido aluno, querido estudante, querida estudante Unicesumar, que está fazendo um caminho bonito, que é o caminho da teologia bíblica. Um caminho em que o texto se desdobra diante de nós, nos abrindo novas possibilidades de interpretação, que muitas vezes, gente, nós que vivemos uma vida fiel, nunca imaginamos, não é mesmo? Que bonito deixar que o texto nos interpele e se abra para a gente de maneira diferente, mostrando como a grandeza de Deus vai se revelando a nós por um processo que vem do próprio Deus, mas como nós também, de maneira humana, damos uma resposta a esse Deus que se revela. É isso que nós chamamos de fé, gente. Que bom poder aprofundar a nossa fé e amadurecê-la aqui nas nossas aulas. Nós temos hoje um tema muito bom. Quero começar já apresentando para vocês. Deixa eu pegar aqui os nossos slides e vamos lá. A nossa aula de hoje tem esse título, título bonito, o título da nossa terceira unidade, chamada o Deus Parceiro Salvador. Vocês podem perceber aí nessa figura, gente, que nós não temos só uma cruz, não, mas nós temos a luz da ressurreição e de um túmulo vazio. E nós vamos aqui entender que essa salvação, ela não é conquistada somente mediante a morte, mas, sobretudo, diante da ressurreição, da glorificação de Jesus junto do Pai. Tem bastante coisa bonita aqui para trabalhar na nossa aula de hoje. Vamos só retomar um pouco do caminho que nós já vimos nas nossas aulas até então. Nós vimos, gente, a primeira unidade que trabalhava com a Bíblia, sua grande formação, né? Como ela se transforma em um livro, como esse livro chega a nós pelas mãos de Deus, mas passando também por interlocutores humanos, e sobretudo como esses interlocutores humanos vão fazer um esforço para interpretar esse Deus que se revela, inspirados pelo próprio Deus, de forma que chegue para nós imagens de Deus. É isso que nós chamamos, gente, de teologia ou teologias bíblicas. Essas imagens de Deus que chegam a nós por iniciativa do próprio Deus. Na segunda unidade, nós vimos o Deus parceiro libertador. Nós vimos um Deus que decide caminhar junto com o seu povo, e caminhando junto com o seu povo, ele nos leva a ter uma nova visão sobre a vida, não mais escravos do pecado, mas com um novo horizonte de existência. Por isso, o Êxodo é o grande paradigma do Antigo Testamento e também se concretiza ali no Novo Testamento. Agora nós partimos para esse novo mundo. Cadê, meu Deus do céu? Está aqui. O Deus parceiro Salvador. Nós vamos então, com o objetivo das nossas aulas, trabalhar com as seguintes dimensões. Primeiro, explicar a noção de Messias no judaísmo, depois descrever a messianidade de Jesus, de acordo com Paulo, a partir especialmente de Filipenses, uma carta além da carta ser maravilhosa, é um hino maravilhoso na carta, um hino cristológico, como a gente chama. Depois iremos explicar as exortações paulinas à vida messiânica na carta aos Filipenses. São várias que propõem uma nova maneira de existir junto com o Messias. E, finalmente, nós vamos, ou pelo menos elencar, as principais características da noção paulina da vida em Cristo, como uma nova subjetividade messiânica. Esse tema eu apresento aqui, mas você vai aprofundar no seu livro texto, muito bem escrito pelo Sabatier. Por isso, claro, a estrutura da nossa aula vai ser essa daqui. Vamos trabalhar com a ideia de Messias no judaísmo, em Paulo, analisar rapidamente Filipenses 2 e depois continuar trabalhando com Filipenses para desenhar o estilo de vida messiânico. Certo, gente? Vamos comigo aqui para a aula, então? Primeira coisa que nós temos que trabalhar é a ideia de Messias no judaísmo. Vou mudar aqui o slide, vou até tomar uma aguinha. Gente, Messias é uma palavra hebraica que ela aparece muito no Novo Testamento. No hebraico, Messias. No grego, Cristo. Já estou aqui fazendo umas adaptações para o português. Depois a gente conversa sobre grego e hebraico. No Antigo Testamento é comum nós encontrarmos essas duas palavras que você vê em tela. Ungido
e unção. Menos comum unção como substantivo e muito mais comum ungido como adjetivo. O que é unção, pessoal? A gente usa muito esse termo na nossa vida de fé, né? Mas basicamente, unção na Bíblia significa molhar uma parte do corpo com um líquido apropriado e geralmente esse líquido é o óleo, né? Vocês devem se lembrar do salmo que fala do óleo que escorre nos cabelos e chega na barba e vai pingando na barba de Arão, assim como o orvalho de Hermon, né? É uma bênção viver como irmãos, porque isso garante vida e vida para sempre. Os textos são bonitos e mostram, gente, essa realidade típica do Antigo Testamento, que era a unção. A unção pode ser aplicada para diferentes coisas e diferentes situações. Algumas delas são mais comuns. Quais são? Olha lá. Geralmente o uso é feito para o sumo sacerdote, Agora, na maioria dos casos, a unção é aplicada ao rei. A unção pode ser aplicada também ao chefe da casa ou pelo chefe da casa. Existem diferentes usos de unção. Agora, em geral, os textos bíblicos, quando falam da unção conectada ao rei. Geralmente, na eleição do rei, ele é o escolhido, por isso ele é ungido. A unção, ela demonstra essa eleição para uma missão, ok? E o termo Messias aparece quantas vezes no Antigo Testamento? Aparece 38 vezes no Antigo Testamento e, claro, muito ligada ao seu significado, ao seu campo de significados, a gente chama isso de campo semântico. Geralmente está ligada aos reis, especialmente a Davi e a sua dinastia. Trocando miúdos, gente, o que é que isso significa? Isso significa que na maior parte das vezes, o ungido, o Messias esperado, ele não era estritamente um Messias religioso que vinha da parte de Deus. Ele era muito mais um Messias político. Não é que se esperasse um Messias simplesmente político, ou seja, que se reduzisse a fé a essa vida política. Não é isso. Na verdade, se esperava que aquele que viesse escolhido por Deus, que ele transformasse a vida concreta. Naquela época, o grande problema, como nós já trabalhamos nas aulas anteriores, era a terra e a perda da terra. Então se esperava que o Messias tivesse uma ação político transformadora. E geralmente essa transformação estava ligada a manter a terra com o povo de Israel, porque isso era uma garantia de sobrevivência, e com isso, claro, manter as fronteiras por meio da organização de um exército, por meio da estruturação das cidades, e também o culto, a liturgia, está tudo ligado, está tudo junto às funções do rei na antiguidade. Certo, gente? Vamos lá. Tanto é que lá em Isaías, no capítulo 45, ele vai aparecer não só no 45, mas em toda essa parte de Isaías, feita no exílio da Babilônia, do capítulo 39, até lá adiante. Depois vocês vão entrar nos profetas e vão mergulhar nessa beleza que é Isaías. Isaías, aliás, dos capítulos 40 ao 55, até o 39, ele é escrito antes do exílio. A gente tem um bloco chamado do Deutero-Isaías, o segundo Isaías. E ali, lá no exílio da Babilônia, quando o pessoal via que Ciro começava a crescer, Ciro era um rei da Pérsia, de um grande império ali que se forma, e o povo de Israel estava escravo do Império Babilônico. E quando eles percebem que o rei Ciro é um rei tolerante com relação às práticas religiosas dos povos dominados, começam a esperar que Ciro venha. E já tinham ouvido falar que Ciro deixava que o pessoal voltasse para a terra de origem, de onde eles tinham sido presos, os povos dominados. Então, quando eles olham para Ciro e olham para a possibilidade de que Ciro mande o pessoal de volta para Jerusalém, o pessoal pensa, pronto, Ciro é o Messias. Por quê? Porque ainda estão ligados a essa dimensão política, temporal do messianismo. Isaías sabe o que é o Messias, e ele aplica essa categoria de Messias a Ciro.
Entretanto, essas categorias de Messias do Antigo Testamento ainda estão profundamente ligadas a esse modelo político transformador. Certo, gente? Muito bem. Com o tempo, na volta do exílio da Babilônia, existem projetos para restaurar a monarquia em Israel. Esses projetos eles são bem personificados em Zorobabel. Entretanto, logo se percebe que a monarquia não é mais possível. Ou seja, Israel nunca mais vai ter um rei. Com isso, o pessoal entende que não é mais o caso de se esperar um Messias rei, ou seja, um libertador que seja um rei humano, como eles esperavam que viesse descendente de Davi, simplesmente. Agora começa-se a formar a ideia de um Messias que vai além desse Messias humano, temporal. Começa-se a esperar um Messias futuro, Salvador, que venha da parte de Deus. Como esse Messias vai vir, aí era uma discussão gigante entre os grupos ali da época de Jesus, por exemplo. Entretanto, depois que a monarquia cai, no período do Segundo Templo, ou seja, da volta do exílio da Babilônia, já se percebe que é preciso esperar o Messias não mais simplesmente da dinastia davídica, mas que seja um descendente de Davi que venha de maneira diferente e que venha da parte de Deus. Certo? Vamos lá. Fechamos então o messianismo no judaísmo e agora a gente chega com a ideia de Messias em Paulo. Vamos trabalhar bastante com Paulo para entender o Messias no Novo Testamento, como Jesus personifica as expectativas messiânicas do seu tempo. Vamos lá. O primeiro passo é entender que esse Messias esperado, ele exige uma confissão do senhorio nele. Ou seja, os primeiros cristãos confessam o Messias é o Senhor. Isso é importante, gente, em diferentes níveis. Primeiro, para os judeus, o termo Senhor, que é o termo grego Kyrios, ele evocava o tetragrama, ou seja, o nome de Deus no Antigo Testamento, que a gente costuma falar Javé, mas existem muitas discussões sobre a validade da nomenclatura Javé. O que a gente sabe é que são essas 4 consoantes que definem o nome de Deus no Antigo Testamento, o tetragrama como a gente chama. Sempre que o tetragrama aparece na Bíblia hebraica, quando ela é traduzida para o grego, esse tetragrama sempre é traduzido como Senhor. Ou seja, o nome de Deus no Antigo Testamento é Kyrios, transferido como Kyrios, né? Tem umas discussões, vocês vão encontrar no livro-texto o termo Adonai, que também significa Senhor. Entretanto, quando na maioria das vezes a Bíblia grega traduz como Senhor, ela sempre traduz Adonai como Senhor, Adonai no hebraico, no grego Kyrios, mas sempre o nome de Deus, quando é traduzido na Bíblia grega, ele é traduzido como Kyrios, como Senhor, ok? Para os gentios, para aqueles que não eram judeus, Senhor designava os governantes da época, e o imperador também era chamado de Senhor. E nas cidades imperiais era muito comum que se pedisse das pessoas o culto ao imperador, professando a sua fé, dizendo que o imperador, que César, é Kyrios. Imagina, gente, o balai de gato, o problema que isso vai dar depois, quando os cristãos vão dizer que o imperador não é Kyrios, mas que Jesus é Kyrios, que o Messias é o Kyrios. Isso vai dar problema. Essa é uma grande fonte das perseguições, inclusive. Também o Senhor designava o dono dos escravos. O nome Senhor, Kyrios, era usado para designar o dono dos escravos. Ok? Quando Paulo fala de Messias, ele fala de maneira muito ampla. Em muitos momentos ele designa o Messias e com vários significados diferentes. O hino clássico, gente, o hino cristológico que designa o Messias, é Filipenses no capítulo 2. Esse é um hino muito antigo, ele devia ser cantado no culto, né, na liturgia do povo cristão, e devia ser um canto que ficou guardado nas cartas de Paulo, confessando as crenças mais profundas em quem Jesus era dentro do plano de Deus. Por isso a gente diz que é um hino cristológico. E aquele hino que a gente vai esboçar, vai destrinchar um pouquinho dele aqui na aula ainda,
ele deixa claro que para que Jesus seja o Senhor de toda a criação, ele passa por um processo de autoesvaziamento. Ou seja, ele abdica do seu poder como Deus ao tornar-se humano. E, claro, para ser Senhor de toda a criação, ele ressuscita. Às vezes tem uns cristãos que ficam com os braços pregados na cruz. E a gente esquece que a grandeza de Cristo se manifesta não só em morrer por nós, mas em mostrar que o amor que morre por nós, esse amor é a verdadeira vida e que não pode existir na morte, mas que implode a morte desde dentro, naquela graça que a gente chama de ressurreição. A ressurreição é a vitória do amor, por isso ela é o maior designador de quem é o Messias. O Messias é o amor e é o amor que vence a morte. Ok? Vamos continuar aqui com a ideia do Messias em Paulo. Vamos aprofundar esse esquema todo. Opa, tô indo para trás, né? Vamos para frente. Tem para frente, gente. O Salvador trabalha no livro texto com as dimensões do senhorio do Messias Jesus. Isso nos ajuda a entender teologicamente como é construída a ideia de Messias. A primeira dimensão é a dimensão político-identitária. O que é que isso significa, pessoal? Bom, significa que o Messias ele é tido, a partir especialmente de Filipenses 2, como o próprio Deus. Ele é pré-existente. Ele existe antes de todas as coisas. Por isso, o seu poder sobre a criação não é igual ao poder dos soberanos. Cristo não é um novo César, não é um novo imperador. Cristo não é um político da sua época. Ele é o próprio Deus, solidário à humanidade e que decide salvar-nos desde dentro, assumindo a nossa condição. Por isso, entender o messianismo a partir de uma ideia político-identitária, ou seja, na vida do povo, na vida da cidade, da polis, né? E da identidade da cidade, dos cidadãos e dos cristãos como uma nova cidade, uma nova polis, implica compreender que esse Cristo Messias, verdadeiro Kyrios, verdadeiro Senhor, ele exerce a soberania de um amor libertador. Isso é bonito, né? É um amor que liberta e que oferece a vida. Diferentemente, por exemplo, na época de Paulo, da Pax Romana, aquela paz que era mantida por muita batalha, por muito sangue, com as legiões romanas espalhadas no império em lugares estratégicos, com as estradas construídas para que essas legiões se deslocassem rápido e matassem qualquer rebelde. Imagina que crueldade, que dureza, né? Cristo é diferente. Ele é o Senhor, mas é o Senhor que promove a vida, dando a sua própria vida. Isso é maravilhoso. Ele não destrói os inimigos, mas morre pelos seus inimigos. Com isso a gente chega na segunda dimensão do Messias para Paulo, que é a dimensão escatológica, ou seja, a dimensão do escatom, das últimas coisas. Não é um Messias que vai reinar e vai morrer como qualquer outro imperador. É um Messias que subsiste para sempre. Portanto, a vida do Messias faz com que os inimigos sejam destruídos. Não é o Messias sanguinolento que vai destruindo cada um deles. Mas a grandeza do amor faz com que tudo aquilo que é não amor seja destruído pelo Messias. O pecado, a nossa fragilidade da carne, Satanás e a própria morte. Cristo vence a morte, nos dando a verdadeira vida e abrindo as portas do céu para nós. Portanto, entender o Messias em sentido escatológico significa um reconhecimento universal de que o Messias é o Senhor e a razão da esperança cristã, de forma que todos nós esperemos a sua chegada definitiva, a sua vitória gloriosa, muito mais uma exaltação da sua vitória que já aconteceu, e claro, a nossa exaltação junto com ele, né, gente? Que todos nós queremos viver a verdadeira vida junto com Jesus. Finalmente, a dimensão soteriológica, que vem do termo soter, que significa salvador. Soteriologia é o estudo da salvação. De forma que entender Cristo como Messias
confessar Cristo como Messias, com palavras e com a vida, nos faça experimentar essa salvação que ele conquistou para todos nós. Portanto, a confissão de que o Messias é o Senhor publicamente, expressa por palavras e por obras, é um sinal da conversão e é o sinal da entrada no reino do Filho amado. Que bonito isso, né, gente? Viver e morrer para o Messias e como o Messias Jesus, mediante a ação do Espírito Santo. Essa é a grandeza que o texto vai desenvolver daqui para frente. Cristo, ele abre uma nova forma de vida. E essa nova forma de vida não é só para o próprio Cristo exaltado, que passa a viver junto com Deus novamente, sai da condição humana e volta a viver junto com Deus. Mas ele carrega também a nossa vida. E a nossa vida passa a ter uma nova forma de existência, não mais entregues ao pecado como escravos, mas livres para amar como o próprio Cristo. Por isso que é por meio da mediação do Espírito Santo que nós podemos viver e morrer para o Messias e como o Messias, morrendo para o pecado e vivendo para a liberdade do amor, ok? Para a plena e perfeita liberdade. Fechou, gente? Compreendemos então que Cristo como Messias não é simplesmente um ungido como um sacerdote do Antigo Testamento, ou até os profetas também recebem às vezes o título de ungidos. Mas a ideia do ungido ela é muito maior. Ela perpassa a vida social, ela perpassa a esperança naquilo que vem no futuro e ela perpassa a nossa existência, nos propondo uma nova maneira de viver. Sobre essa nova maneira que a gente aprofunda agora, falando do Messias em Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. Eu sei, gente, que nem todo mundo lembra, memorizado, Filipenses 2, então não se preocupem. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto, rapidinho. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui para a aula. Jesus do céu. Vamos lá. O texto de Filipenses 2 diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou. Guarda essa palavra. Esvaziou. Assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Vamos trabalhar com essas duas aqui. Humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O texto é forte, mostra aquilo que a igreja primitiva acreditava que Jesus era. É aquele que se esvazia, ele se esvazia, assume a nossa forma de escravos, semelhante a nós, na forma. O texto aqui é profundo. Lá em Cristologia vocês vão aprofundar bem esse esquema. Reconhecido em figura humana, humilhado e que entrega a sua vida em morte e morte de cruz, como sinal da obediência a esse projeto de amor de Deus. Vamos lá. Gente, sobre esse texto, quero levantar alguns pontos que vão ajudar depois a aprofundar a sua compreensão ali na leitura do nosso texto base. Em primeiro lugar, o texto ele mostra Jesus como pré-existente, ou seja, antes de ser humano, ele já existia junto de Deus. E ele era o próprio Deus. Claro que aqui a gente não tem a dimensão da trindade explícita no texto. O que a gente tem é uma pluralidade interna do modo de ser de Deus e uma afirmação que Cristo vem do próprio Deus. Por isso ele é o verdadeiro ungido. Depois, o termo que a gente traduz por esvaziar-se, nem sempre a gente traduz assim. Lá no grego, ele chama-se kenosis. Vocês vão ouvir falar bastante desse termo na teologia, inclusive da própria dimensão da igreja, que também deve esvaziar-se. A dimensão que a gente diz kenótica da igreja. A gente dá uma macarronizada no grego e dá uma portuguesada nele, sabe? Então nós falamos que a gente deve, assim como Cristo, esvaziar-se de si mesmo. Aqui o verbo, gente, ele é ativo, ou seja, não foi, a dimensão divina de Cristo não foi roubada dele ou tirada dele. Ele mesmo optou por esvaziar-se da sua condição divina. Não é que ele deixa de ser Deus, mas ele abre mão dessa dimensão divina, tornando-se homem. Verdadeiramente homem.
100% homem. Dá uma confusão aqui, né? Eu tô aqui cuidando muito com os termos para não tropeçar na cristologia, porque depois vocês vão aprofundar um pouco o que isso significa para a compreensão de quem é Cristo. Mas ele se esvazia da sua condição divina. Ela está lá, mas ele se esvazia dela como ser humano, não se utiliza dela. Assume toda a vida humana, e esse assumir a vida humana, gente, ele não é simplesmente um processo de fazer-se homem e morrer. É muito mais. Ele passa pela encarnação, passa pela vida de Jesus como ser humano, com o desejo humano, lutando para ser humano na sua profunda condição, aquela ao qual ele foi chamado por Deus e aquela ao qual todos os seres humanos foram chamados por Deus na sua vocação. Cristo, ele é o homem perfeito e é o modelo de ser humano perfeito. Paulo trabalha muito isso na carta aos Romanos. E depois, claro, passa pela cruz, se entrega, mas morre por nós, vence a morte e sobe de novo aos céus. Então, todo esse processo é a quênose de Cristo. O Deus Filho se faz plenamente humano para salvar-nos desde dentro, desde a nossa carne, de forma que todos possam ver e relacionar-se com Deus. Agora Deus é visível, porque Cristo é a imagem perfeita do Pai. O termo que aparece, o seguinte que eu falei que a gente ia trabalhar, é o termo humilhar-se. Cristo se humilha por quê? Porque ele morre por nós. Isso, inclusive, gente, torna muito difícil de entender quem é o Messias na época de Jesus, né? A gente entende por que muitos não compreenderam que o homem que morreu na cruz é o Messias, na visão, claro, limitada deles. Como é que Deus vai morrer? Como essa condição limitada de um crucificado pode nos mostrar quem é Deus? E vocês sabem, a cruz era uma maldição para o judaísmo. Então, como entender que um homem maldito, que morre como maldito, né, pode ser Deus? Para muitos é difícil, só pela graça, viu, gente? Só pelo próprio Deus que nos ajuda a acreditar nele. E aí está a grandeza profunda, bonita, de um Deus que se faz homem, morre para libertar a humanidade da escravidão do pecado, e o texto deixa claro, a morte é morte de cruz. Ou seja, é uma execução, ela é fruto de uma maldição. Entretanto, o fim não é a morte, mas é a exaltação. Por isso a vida não pode ser lamurienta, não. A vida tem que ser exaltada, como filho de Deus. Não é a exaltação de arrogância, mas é a exaltação de viver como filho de Deus. Viver como alguém que está na glória do Pai. Por isso, o texto deixa claro que aquele que se fez escravo agora recebe um nome. O nome indica a identidade no mundo judaico. Esse nome é acima de todos, né? Por isso a sua exaltação é reconhecimento daquilo que ele é. Agora, o senhorio, que fique bem claro, não é igual de um César, um imperador. Ele é um senhor que é libertador e que é verdadeiro salvador. Para terminar, gente, deixa eu falar para vocês então do estilo de vida messiânico. Se ele nos salva, se o Messias, Cristo, Jesus, o Messias nos salva, o que a gente faz agora? Bom, a gente tem que viver com a dignidade de alguém que foi salvo, né? Então, vamos dar uma olhada nesse texto maravilhoso de Filipenses, que nos convoca ao seguinte, a introdução inclusive desse ano que eu trabalhei com vocês. Viver a vossa cidadania, acima de tudo, de modo digno do Evangelho do Messias. O que é isso, gente? Viver essa cidadania? Vamos lá para Filipenses 1, então. Filipenses é uma carta que nós chamamos de carta do cárcere. Paulo escreve preso. Paulo, prisioneiro, ensina a gente a ser livres. Ou seja, é uma liberdade que vai além dessa liberdade do mundo, política. É uma liberdade muito maior. Se o Messias não é um chefe político, simplesmente, então, esse Messias tem uma vida diferente para nos oferecer. Claro que é preciso sair do nosso olhar meramente humano, né? Essa nova vida, essa nova cidadania, ela implica um projeto comunitário. Ou seja, a gente tem que fazer parte de um mesmo time como cristãos. Na mesma unidade de Cristo. Assim como Cristo é um com o Pai, nós precisamos sermos um em comunidade. Gente,
onde não há comunidade, há uma profunda má compreensão do que foi a morte de Cristo e do que é a sua ressurreição. Quem não vive em comunidade não entendeu o que é Cristo. Definitivamente não. Segundo seus próprios interesses, não entendeu. Nas oposições, e é claro que isso gera oposição, né? Você viver pelo amor, você viver na unidade, você doar-se para o outro, assim como Cristo se doou para nós, é claro que isso entra em choque com o mundo. E se a gente não entra em choque, talvez seja um sinal que a nossa vida não está mostrando muito bem o que é Cristo, o que é o reino. A nossa vida não está na dignidade do Messias, na cidadania, na nossa carteira de identidade, ali no nosso passaporte, não está a cidadania messiânica, não. Nas oposições, a gente não pode se conformar com o mundo, né? Deu problema lá na nossa igreja. O que a gente faz? Vamos fazer igual na empresa. Despede a pessoa, manda embora da igreja, né? Arranja confusão, briga por poder. Não, nada disso. Ou a gente vive como cristão, ou definitivamente a gente não pode aplicar esse título para a nossa vida. Nós não podemos dizer que vivemos de acordo com o reino dos céus. Por quê? Porque nas oposições nós somos chamados a não nos conformar com o mundo, mas assumir o estilo messiânico. O estilo messiânico imprime uma ética, um conjunto de valores, uma forma de enxergar o mundo que passa pelo amor. Por isso existe um critério para a cidadania messiânica, para receber o carimbo ali de nascido em Cristo. A fidelidade do Evangelho, segundo o texto, né? Aqui o Zabatiero fala que essa fidelidade do Evangelho é um genitivo. O genitivo é o que indica posse no grego e pode ser interpretado de duas formas. A fidelidade que é gerada pelo Evangelho, mas essa fidelidade cujo conteúdo é o Evangelho. Ou seja, o Evangelho nos move para uma nova vida. E o que é essa nova vida? É o próprio Evangelho. O verdadeiro amor feito carne, que nos liberta, nos salva e nos exalta junto com o próprio Messias. Na vida trinitária, na vida do Pai. Cadê os meus slides? Tá aqui. Então, Filipenses 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade conhecida por todas as pessoas, perto está o Senhor. Olha que texto bonito, gente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa equidade conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Olha que critério maravilhoso para viver nessa dinâmica do reino. O Zabatiero fala que aqui ele começa a apresentar pequenos tijolos desse novo estilo de vida, que é o estilo de vida messiânico, né? Vamos trabalhar um pouquinho com eles então. Gente, carta aos Filipenses fala da alegria. O que é alegria? É essa paixão humana, né? Que mantém a gente motivado para viver, para agir, que gostoso é estar com pessoas alegres. Paixão aqui no melhor sentido da palavra, viu, gente? É esse ímpeto, esse desejo humano de fazer a vida acontecer. Isso não é ruim, não. Não é ruim. A carta aos Filipenses não combate isso. Mas a carta aos Filipenses mostra uma nova alegria, que ela tem uma nova origem. A origem não é nas coisas, nos objetos. Essa origem está no próprio Senhor. Por que nós somos alegres? Porque nós partilhamos da alegria de um Deus que nos salva e que nos dá a capacidade de vivermos uma nova vida. Por isso essa alegria é uma realidade constante e permanente. Não é uma negação do sofrimento, ou seja, a gente pode passar por períodos de sofrimento. O cristão passa por isso. O próprio Cristo sofreu por nós. Agora, mesmo no meio do sofrimento, existe aquele sentimento maior, aquela certeza maior, aquela esperança profunda que nasce do encontro com o Messias. Quando nós nos encontramos com o Messias, isso projeta em nós uma nova forma de olhar a vida. Nós não olhamos o sofrimento pelo sofrimento, mas nós relativizamos o sofrimento a um projeto muito maior de vida, que é o reino de Deus. E que é, óbvio, essa libertação de Cristo que nos capacita a amar. Por isso que o Paulo, prisioneiro, exorta a todos a fazerem como ele.
mesmo na prisão, mesmo no sofrimento, mesmo abandonado por muitos, alegrai-vos no Senhor. O nosso texto, a gente vai continuar trabalhando com outros valores do reino, equidade, generosidade, o shalom hebraico, essa harmonia plena com tudo que existe, a oração, a verdadeira oração, a praxis, que é a oração e o pensamento, um conjunto de oração e pensamento, a virtude e a honra, e por aí vai, né? Até Desalbatiero faz uma aplicação muito bonita no modo político pessoal, como esse messianismo pode ser vivido aqui, nessa nossa vida. Vejam com calma, com amor. Finalmente, a gente precisa terminar essa aula, que o tempo já estourou, inclusive. O que a gente pode dizer? Hoje nós vimos o que é o Messias. Esse Messias, ele é o Verbo encarnado. Ele é o próprio Deus que se faz gente, que se faz ser humano. Ama e liberta, salva a humanidade e, ainda de quebra, nos oferece um modo de viver, nos dá um exemplo de sermos humanos, um modo de humanidade e de entrega. Vimos que esse modelo de humanidade, ele passa por um caminho. O reconhecimento da pré-existência de Jesus como Deus, o esvaziamento, a humilhação como ser humano morto na cruz, a exaltação do Messias feita por Deus, por meio, claro, da ressurreição, e aí a sua exaltação o instala novamente como Senhor de toda a criação, o nome acima de todos os nomes, pelo qual todo joelho se dobra em todos os lugares, né? E por meio de quem tem uns bichinhos aqui voando, por meio do qual toda a língua professa, até esses bichinhos que estão voando devem professar que Jesus é o Senhor. Senhor de quê? De toda a criação. E claro que pede para a gente uma nova vida. Para onde que a gente vai agora? Vimos hoje uma imagem forte, imponente, bonita de Deus no Antigo Testamento, que é planificada no Novo. Na próxima aula a gente vai ver o Deus parceiro e transformador, que forma uma comunidade, um povo de Deus, com uma missão específica. E a gente vai se aprofundar no que é essa missão. Tá certo, gente? Força aí nos estudos, viu? Coragem. E não se esqueçam, Cristo nos libertou. Agora é hora de viver como salvos e libertos no Messias. EAD, o Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer